Aqui vai um plano de 4 semanas para você definitivamente se tornar um editor profissional, um editor full-time. E eu sei, parece uma ideia bem ousada, mas depois que eu recebi um depoimento do Felipe, inclusive ele fechou o primeiro cliente dele em 2 semanas, eu fiquei pensando que se lá no início eu tivesse tido um passo a passo e realmente um plano, com certeza eu teria chegado ali pelo menos nos meus 2K muito antes do que eu cheguei. E hoje ele vive da edição de vídeos, então se você assistir até o final você vai ver mais ou menos um pouquinho a história do Felipe. Então eu separei os objetivos por semana e na semana 1 você vai se dedicar especificamente em 3 coisas. Escolher o nicho certo, criar um perfil bem posicionado e produzir conteúdo para esse perfil e usar ele como um portfólio. O nicho com certeza foi uma coisa que me atrapalhou lá no começo e eu vejo muita gente empacada por causa disso. E o que seria o nicho certo? O nicho certo é basicamente um nicho lucrativo, um nicho que o seu cliente vai ter dinheiro para pagar pelos seus serviços. Eu vou dar um exemplo aqui que sempre chega lá na minha direct do Instagram, que é o seguinte. Normalmente é o conteúdo de game, então eu já vi várias pessoas que começam ali a editar para um streamer, mas o cara ainda é pequeno, ou que curte editar realmente gameplays, né, se diverte fazendo isso. Então a pessoa que tá começando nisso, muito provavelmente ela ainda vive com os pais, tá tentando que nem você aí fazer uma grana. Então assim, ela não tem condições de te pagar, pelo menos razoavelmente, para você fazer esse tipo de serviço para ela. Então, escolher o nicho certo é assim, eu diria que uns 30% do sucesso que você vai ter aí na prestação de serviço, principalmente na edição de vídeos. E lembrando que você não precisa começar escolhendo um nicho super específico, tá bom? Para editar vídeos. Um nicho muito bom para você oferecer os seus serviços é o nicho de médicos, clínicas, porque são pessoas ali que já ganham uma grana e vão conseguir te pagar. Assim como terapeutas, psicólogos e, no geral, pessoas que têm um negócio ou que vendem um tipo de treinamento ou mentoria, porque essas pessoas sabem que a internet vai ajudar elas a ganhar ainda mais dinheiro e elas já têm um capital para investir ali em alguém para estar prestando esse serviço para elas. Então, essa é uma das coisas que você vai fazer nessa primeira semana. Você vai sentar sua bundinha na cadeira e vai listar vários nichos que você acredita que são lucrativos, certo? A segunda coisa é tão importante quanto, que é criar um perfil magnético ou um perfil bem posicionado. Acontece que se você iniciar a captação ativa sem antes ter um perfil bem posicionado, você vai morrer na praia, porque você vai estar se esforçando ali, indo atrás de clientes, falando com pessoas e muito provavelmente as pessoas não vão nem chegar a te responder. Porque é aquilo que eu sempre falo, toda vez que eu recebo um direct, a primeira atitude que eu tenho antes até de responder a pessoa é dar uma olhada no perfil dela pra ver o que ela faz, quem ela é. E se o seu perfil não estiver bom, você não vai conseguir fechar nada. Então, arruma esse perfil. O que é ter um perfil bem posicionado? Gente, é o básico do básico. Uma boa foto, tá? Deixar claro na sua bio aquilo que você faz, sem arrobas complicados, cheio de pontuação, sem signo, idade, cidade na bio. Simplesmente fala o que você faz de uma maneira prática e que te diferencie da maioria das pessoas. Depois que você tem um perfil bonitinho, é claro que você precisa postar alguma coisa, senão mesmo que esteja bonitinho, mas sem nenhum conteúdo lá, as pessoas vão achar estranho. Então, crie conteúdo para o seu perfil. Não precisa ser, sei lá, 10 publicações, mas pelo menos 6 ali você tem que fazer. E aqui entra muito a questão daquele feed vitrine, que é basicamente aquele feed que as pessoas postam antes e depois de edição. E sim, isso funciona. Inclusive eu tenho alunos que conseguiram seus primeiros clientes dessa forma, postando esse tipo de vídeo, mas eu sugiro que você poste também outros tipos, ou com você aparecendo ou com a sua narração, tá? A sua voz narrando e você produzindo algum vídeo. Porque eu sei que parece que tá todo mundo produzindo conteúdo, mas isso é porque a gente tá dentro de uma bolha. E em profissões de back office, ou seja, profissões que são de bastidores, né, copywriter, edição de vídeo, a maioria não aparece. Então você aparecer é sim um diferencial ainda. Então faça isso se possível. Ou seja, já anota aí, nessa primeira semana você vai fazer 3 coisas: listar nichos, construir um perfil bem posicionado, né? E criar aí alguns conteúdos para esse perfil. Agora que a casa já tá arrumada, a gente vai para semana 2,
onde você vai fazer principalmente captação ativa de clientes. Aqui a primeira coisa que você vai fazer vai ser ir atrás de pessoas, lembra lá os nichos que você listou? Então, você vai ir atrás dessas pessoas que produzem conteúdo para esses nichos e vai dar uma peneirada no perfil delas. Eu sugiro que você faça essa busca dentro do Ads Library, que é onde as pessoas anunciam ali, né, para que apareça para mais gente. Por que eu sugiro que você faça isso? É muito mais assertivo, porque as pessoas que estão investindo em anúncio ali no Facebook e tudo mais, elas já sabem, elas já têm uma consciência maior de que elas precisam realmente investir no negócio delas para ter um retorno. Então a chance de ela fechar e pagar pelos seus serviços é muito maior. E aqui você pode prospectar de várias maneiras, tá? Eu falo principalmente no Facebook, porque Facebook e Instagram são linkados. Então muito provavelmente quando você vê um anúncio ali na biblioteca de anúncios do Facebook, essa pessoa também vai estar anunciando no Instagram. Então você clica lá, vê o perfil dela, como é que tá, já pontua coisas que ela poderia melhorar, tá? Que poderia atrair mais seguidores. E lembre-se que você tem que vender o resultado da sua edição e não a edição em si. Então você tem que vender o quê? Mais seguidores, mais views, mais visibilidade para essa pessoa, porque tudo isso vai trazer mais clientes para ela, mais vendas, que é o que interessa. Então você tem que deixar isso bem visível quando você for entrar em contato. Outra opção para você prospectar também são agências, tá? As agências você consegue encontrar procurando no Google mesmo, por agência de lançamento ou agência de tráfego, tá? Tem agência de tráfego que o cliente às vezes produz o vídeo, mas não tem gente para editar e acaba chegando essa demanda para eles também. E aí eles contratam, né, terceirizam isso para editores, ou seja, no caso você. Então você pode procurar por agências no Google e dê preferência para aquelas agências que aparecem anúncio lá em cima do site, porque também significa que eles estão investindo em anúncio para chamar mais clientes para eles. E provavelmente quando você clicar no site deles vai ter alguma maneira de entrar em contato. Eu sempre sugiro que seja ali o WhatsApp ou Instagram. E aí você vai se apresentar e falar a mesma coisa, né? Ó, tô iniciando na edição de vídeos, tô procurando oportunidade, tá? Isso no caso de agência, pelo amor de Deus. Não vai falar isso para um cliente direto ali que você achar, tá? Na biblioteca de anúncio. No caso do cliente direto, você vai evidenciar o resultado que ele vai ter com edição de vídeo e tudo mais. Mas para agência, você pode ser um pouco mais franco e falar, olha, tô iniciando, tô à procura de oportunidade. Se vocês tiverem demandas, eu gostaria muito de trabalhar com vocês e tudo mais, adquirir uma experiência. Então isso é bem bacana. E aqui, o que mais importa é consistência e constância. Então, separa ali pelo menos 1 hora todos os dias para você fazer captação, porque captação é assim praticamente um jogo de matemática. Quanto mais pessoas você entrar em contato, mais perto você vai estar do sim. Então não adianta você fazer ali 3 dias, 1 hora, ninguém me respondeu, ou as pessoas responderam não e desistir, porque captação é assim mesmo, tá? Então quanto mais você fizer, mais perto de fechar um cliente você vai estar. E a dica de ouro aqui é você sempre tentar levar o cliente para uma call, né, uma chamada de vídeo. E eu sei que isso dá muito medo, eu sei que pode ser ruim, né, e assustador para algumas pessoas, para mim também era, mas essa é uma coisa que você só supera fazendo. E por que chamada de vídeo? Porque é muito mais fácil o cliente fechar com você depois que ele fez uma reunião, depois que ele já investiu um tempo, digamos assim, nesse relacionamento, porque querendo ou não, vai ser um relacionamento ali, né, com o seu cliente que você vai ter que manter. Então, quando a pessoa te conhece, quando ela conversou com você por mais tempo, a chance de ela fechar é muito maior. Isso aumenta a confiança, aumenta vários fatores que vai facilitar o processo da venda dos seus serviços, tá bom? E Luana, o que eu faço na reunião? Cara, a reunião você não precisa ter tudo pronto, tá? Se for um cliente que você não conhece, você vai fazer perguntas básicas para ele, do tipo, quais são as expectativas dele, se ele já teve experiência com algum outro editor de vídeo, como é que foi, o que ele espera, né, contratando esse seu serviço, o que ele espera disso, né, quais são os resultados que ele espera, qual que é o orçamento que ele tem para investir nisso, e aí com base nisso, né, você vai criar ali pelo menos 2 opções de planos para ele assinar ali mensalmente e vai apresentar depois, tá? Então isso é muito básico. Luana, nossa, sobraram 2 semanas, e agora? O que eu vou fazer?
A prospecção você vai continuar sempre, tá? Eu sei que tem tempos aí que a gente acaba recebendo mais demanda e aí tem que dar uma pausa na prospecção, mas quando você conseguir, sempre faça a prospecção. E para que serve a terceira semana? A terceira semana é para você desenvolver relacionamento e reter cliente. O que isso significa? Nessa 1 hora de prospecção, nessa 1 semana inteira de prospecção que você vai fazer, você vai ter prospectado já muita gente. E pode ter algum cliente que já feche de primeira, mas vão ter clientes que vão continuar ali perguntando, né, para você coisas e que vão estar um pouco na dúvida ainda. E aí você faz o que a gente chama de follow-up, que é mandar mensagens ali de tempos em tempos para saber como é que tá indo e qual que é a intenção daquele cliente. Então, digamos que você fez uma reunião, o cliente ficou de te responder, né, sobre o plano que você apresentou para ele depois da reunião, mas ele não respondeu ainda. É aí que você vai entrar em contato com ele, vai fazer perguntas, vai falar, o que você achou do plano que eu fiz para você, tá dentro do orçamento, tudo mais. Então é hora de você desenvolver um relacionamento com esse cliente. E aqui a coisa que mais importa é tempo. Então, se o cliente te mandou uma mensagem, não demore para responder, não tem por que você ficar enrolando para responder cliente, principalmente se você ainda não tem nenhum cliente. E o que é o reter o cliente? Assim que você conseguir seu primeiro cliente, é muito importante que você faça um bom serviço e dê atenção a ele. Porque assim ele vai voltar mais vezes, vai fechar mais serviços com você e você pode ter aí uma recorrência e uma previsibilidade todos os meses, mesmo com esse um cliente. Então isso é muito importante, reter o cliente e manter um bom relacionamento. É claro que em meio a isso, se você conseguir produzir mais conteúdos para o Instagram também vai ser muito bom, porque é uma outra forma de atrair cliente. Mas como eu falei, muito provavelmente você ainda vai estar entrando em contato, falando com clientes e fazendo follow-up. Aqui, se você tiver fechado um cliente, é onde você vai ter um gostinho de como as coisas funcionam. Então, muito provavelmente você vai receber alterações do tipo, no minuto 1 e 5 segundos teve a inserção tal que eu gostaria de mudar e talvez isso aqui não ficou do meu gosto. Isso é totalmente normal, ter alterações. E vão ter clientes que vão ser assim mais chatos, digamos assim, que eles vão implicar com qualquer coisinha, acontece, e é bom que você lide com esses clientes, porque você vai aprender a desenvolver uma paciência maior, uma comunicação melhor. Então isso é importante que você lide com esse tipo de cliente. E eles também são importantes para a tua evolução, tá? Tanto na comunicação ali, na venda e tudo mais, quanto também na habilidade da edição em si. Mais pra frente, o que você vai poder fazer é ter um poder de escolha. Então, quando você tiver já montado uma carteira de clientes, tá? Isso não vai acontecer em 4 semanas, com certeza, já tô te avisando aqui, mas eu tenho certeza que pelo menos 2 clientes, ou o seu primeiro cliente, você consegue fechar nessas 4 semanas, seguindo certinho, tá? Mas quando você tiver uma carteira de clientes já formada, você vai poder fazer escolhas. Que no caso é tipo assim, tenho esse cliente aqui que eu curto mais, fechar serviços e tudo mais. Então o que eu posso fazer é oferecer um aumento de demanda para ele, ou buscar novos clientes para não depender desse daqui que eu não curto tanto assim. Então realmente é um gerenciamento ali que você vai ter que fazer, tá? Tanto dos clientes como de processos também. Então é legal que você tenha todas as demandas organizadas em um lugar só, no meu caso eu uso o Trello. E são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo, conforme você vai prestando mais serviço, tá bom? E como eu falei, a ideia desse vídeo na verdade veio do depoimento do Felipe, então eu vou deixar aqui um minutinho bem rapidinho para vocês assistirem. Encontrei o canal da Luana Veiga. Era muito autêntica no que ela dizia, no conteúdo, ela realmente falava assim, papo reto, sem vender que você vai ficar milionário com edição de vídeo, mas que dá sim, se você trabalhar com consistência, construir uma profissão e, claro, você ser próspero nessa profissão, construindo uma carreira com ela. Eu comecei a assistir as aulas do curso e, assim, ela mostrava várias maneiras de você adquirir e captar clientes ativamente. Aí eu consegui meu cliente depois de semanas, foi eu terminar o meu portfólio. Sinceramente, eu tinha 5 vídeos no meu portfólio, mas de qualquer maneira eu mandei os vídeos para o cliente e tudo mais, segui a abordagem que a Luana ensinou e eu consegui meu primeiro cliente. Todo mês, cada mês que passa, eu tô ganhando mais. Todo mês eu estouro a minha meta de faturamento, isso é muito positivo. Com 19 anos de idade, nunca tive carteira assinada, eu já ganho mais do que a maioria dos meus colegas. Então, usando o método que eu aprendi do EVM, tenho meu CNPJ, estou empreendendo.
aprendendo. Isso é muito bom, foi uma transformação muito bacana na minha vida. E todo o método de captação eu condensei ele em 10 aulas, tá? Se você quiser aprender ele certinho, ele tá disponível. E inclusive dentro dele você também ganha a checklist de perfil magnético, onde tá o passo a passo que eu uso para produzir os meus conteúdos e estruturar o meu perfil lá no Instagram. Então você acaba levando de bônus. Se você quiser adquirir, inclusive você pode me chamar no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E aqui do meu lado vai estar aparecendo um outro vídeo que eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, te vejo no próximo.